A força de uma história atemporal. Existem histórias que atravessam séculos e continuam vivas porque carregam verdades universais. A história de Daniel na Cova dos Leões é uma dessas narrativas. Ela fala de coragem e fidelidade e da confiança em um Deus que não abandona os seus. É uma história de um homem comum que se tornou extraordinário, não pela sua força, mas pela sua fé. Hoje, vamos mergulhar nesse relato bíblico, entender o contexto histórico em que aconteceu, sentir a tensão dramática que Daniel viveu e, principalmente, descobrir o que essa história pode ensinar para a nossa vida atual. Daniel viveu no século VI a.C., em um tempo turbulento para o povo de Israel. Jerusalém havia sido conquistada pelo Império Babilônico, e muitos jovens israelitas foram levados cativos para a Babilônia. Entre eles estava Daniel. Desde cedo, ele se destacou por sua sabedoria, inteligência e caráter. Foi treinado na cultura babilônica, mas nunca abriu mão de sua fé no Deus de Israel, servindo em diferentes reinados, desde Nabucodonosor até Dario, já no Império Medo-Persa. Daniel sempre manteve sua postura íntegra, e isso fez dele um homem respeitado e admirado, mas também alvo da inveja de muitos. O crescimento de Daniel e a inveja dos homens. Daniel se tornou um dos administradores mais importantes do reino. Sua honestidade e sabedoria eram tão evidentes que o rei Dario planejava colocá-lo à frente de todo o governo. Mas isso despertou ciúmes e conspirações. Outros líderes e governadores não suportavam ver um estrangeiro em posição tão elevada. Eles tentaram encontrar falhas em Daniel: corrupção, desonestidade, qualquer coisa que pudesse desonrar sua reputação. Mas não encontraram nada. A única forma de derrubá-lo seria atacando justamente aquilo que ele nunca abandonava: sua fé. A armadilha da lei. Os conspiradores foram até o rei Dario com uma proposta maquiavélica. Ó rei, decreta uma lei para que por 30 dias ninguém ore a nenhum deus ou homem, senão a ti. Assim, todos reconhecerão a tua autoridade. O rei, sem perceber a armadilha, assinou o decreto. E segundo as leis dos medos e persas, um decreto real não podia ser revogado. Naquele momento, Daniel tinha diante de si um dilema: obedecer à lei dos homens ou permanecer fiel à lei de Deus. Daniel sabia do decreto. Ele sabia que orar poderia custar sua vida. Mas a Bíblia diz que ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas em direção a Jerusalém, e como sempre fazia, ajoelhou-se 3 vezes ao dia para orar e agradecer a Deus. Daniel não negociou sua fé. Ele não escondeu sua devoção, não cedeu ao medo, não buscou justificativas para se calar. Ele manteve sua comunhão com Deus, e como era esperado, seus inimigos o flagraram em oração e correram para denunciá-lo ao rei. Quando o rei Dario soube que Daniel havia orado, ficou profundamente angustiado. Ele percebeu que havia sido manipulado pelos conspiradores. Passou o dia tentando encontrar uma brecha legal para livrar Daniel, mas não conseguiu. Não teve escolha senão cumprir o decreto. Daniel foi levado e lançado na cova dos leões. Mas antes disso, o rei disse uma frase que ecoa até hoje: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, ele te livrará. À noite, na cova dos leões, imagine a cena: uma cova escura, o rugido de leões famintos, a pedra sendo rolada sobre a entrada. Daniel sozinho, humanamente indefeso. Mas a Bíblia diz que naquela noite Deus enviou um anjo que fechou a boca dos leões. Nenhum deles tocou em Daniel. Enquanto isso, o rei Dario passou a noite em jejum, sem conseguir dormir, tomado pela preocupação. Logo pela manhã, ele correu até a cova e gritou: Daniel, servo do Deus vivo, o teu Deus, a quem tu continuamente serves, pôde livrar-te dos leões. E para sua surpresa, ouviu a voz de Daniel: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal. Daniel foi retirado da cova sem nenhum arranhão. Seus acusadores, por outro lado, foram lançados na mesma cova, e imediatamente devorados pelos leões. O rei Dario, maravilhado com o poder de Deus, fez um decreto proclamando a todos os povos do seu império que o Deus de Daniel era o Deus vivo, eterno, e cujo reino jamais seria destruído. Daniel, por sua fidelidade, continuou prosperando em sua vida e em sua missão. Essa não é apenas uma história sobre leões, mas sobre a vida real. Todos nós enfrentamos covas de leões. Pode ser o medo que nos paralisa. Pode ser a solidão em momentos de crise. Pode ser a injustiça quando somos atacados sem motivo. Ou até mesmo as pressões do mundo, que tentam nos afastar daquilo que acreditamos. O que Daniel nos ensina é que fidelidade e coragem têm recompensas invisíveis, mas poderosas. Ele não sabia como seria o fim daquela noite, mas escolheu permanecer fiel. E Deus honrou sua fé. A grande lição é:
Não permita que as circunstâncias determinem sua fidelidade. Mesmo diante dos maiores desafios, escolha permanecer firme, porque assim como Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, Ele também pode intervir nas situações que parecem impossíveis na sua vida. A história de Daniel ecoa uma pergunta para todos nós. Quando a vida te colocar diante da sua própria cova de leões, você terá coragem de manter sua fé? Seja qual for o seu desafio, lembre-se, você não está sozinho. O mesmo Deus que livrou Daniel continua vivo e presente hoje. Ele vê sua fidelidade, conhece suas lágrimas e recompensa sua coragem. Portanto, escolha suas palavras, suas atitudes e sua fé não pelo medo, mas pela confiança no Deus que permanece o mesmo. E quando chegar o amanhecer, assim como Daniel, você também poderá testemunhar: o meu Deus enviou seu anjo, e ele me livrou.